Gordon Childe, O que aconteceu na história? Capítulo 10. Governo, religião e ciência na Idade do Ferro. As modificações econômicas da Idade do Ferro encontraram naturalmente sua expressão política. No Oriente, na verdade, a Idade do Ferro herdou as tradições monárquicas da Idade do Bronze. A Assíria, Babilônia e Egito representavam apenas a continuação dos estados da Idade do Bronze e preservaram a realeza divina com pequenas modificações, tal como haviam preservado grande parte da antiga economia. Os novos reinos, como Israel, Lídia, Frígia e Armênia, Urartu, tentaram imitá-los. Os medos e persas utilizaram-se das máquinas imperiais que conquistaram, melhorando-as em detalhes. Os Chous criaram uma monarquia feudal muito semelhante ao reino médio egípcio. Na Europa mediterrânea, pelo contrário, a monarquia teocrática de estilo oriental nunca criou raízes firmes, nem mesmo em Creta. Os pequenos reis micênicos da Grécia arruinaram-se antes da chegada dos invasores bárbaros. Admite-se que os próprios conquistadores tenham reconhecido os monarcas patriarcais e os chefes guerreiros. Mas quando retornou a paz, eles, que governavam um território reduzido e pobre, não podiam aspirar à pompa de uma corte oriental, nem manter posições superiores à dos latifundiários mais ricos que figuravam entre seus vassalos. Porque com as armas de ferro, estes já não dependiam dos arsenais reais, e podiam armar-se e até equipar navios piratas a fim de obter, como particulares, um saque para si mesmo e para seus clientes. Desta forma, a monarquia decaiu ou se reduziu a um cargo puramente ritual, na maioria dos estados gregos e também na Itália e colônias fenícias. O estado grego típico e muitos estados etruscos e fenícios se estavam transformando em repúblicas antes de terminar a Idade das Trevas. Os magistrados eleitos por um ano tomaram posse do executivo, enquanto a política geral era determinada por um conselho de anciãos, senado, e uma assembleia de principais famílias ou clãs. Quando a organização bárbara baseada no parentesco foi destruída e a economia monetária transformara a terra numa mercadoria de propriedade privada, o chefe do clã transformou-se, por sua vez, num grande latifundiário. A maioria do governo caiu nas mãos de uma classe média de proprietários hereditários, ou aristocracia, governo dos melhores, que foi utilizada para proteger o credor contra o devedor e o proprietário contra o arrendatário e o meeiro, com tais consequências que a Ática se foi despovoando e ocorreram greves gerais em Roma. Mas nas cidades comerciais e industriais, a aristocracia proprietária foi obrigada, não sem luta, a dividir seu poder com a nova plutocracia. Transformadas em dinheiro sonante, as rendas da indústria não eram menos poderosas do que as rendas da terra, e os lucros do comércio não pareciam menos honrados do que o saque dos piratas. Primeiramente, talvez na Jônia, depois na Grécia peninsular, a nova classe comercial desafiou com êxito as prerrogativas da aristocracia de proprietários. Os requisitos para os cargos executivos, os lugares no conselho e os votos da Assembleia foram calculados em dinheiro simultaneamente com a extensão da terra possuída ou mesmo substituindo-a. A aristocracia cedeu lugar à oligarquia. Em suas lutas, muitas vezes a classe média procurava aliados entre os pobres, pequenos proprietários que tinham dívidas, arrendatários e meeiros, inclusive artesãos e trabalhadores sem terra. O desenvolvimento de táticas adequadas ao armamento da Idade do Ferro havia conferido valor militar até mesmo a essa humilde parte da população. A vitória já não dependia das proezas dos carros de guerra, privilégio do rico proprietário, mas da coragem de uma infantaria recrutada entre agricultores. Além do mais, no mar e na Grécia o poder marítimo era decisivo. Até um trabalhador simples, sem meios para adquirir uma armadura, podia servir a sua cidade na frota manejando um remo. Na verdade, ele podia reivindicar com justiça e certa esperança de êxito o direito de veto na escolha dos magistrados e da Assembleia Legislativa.
A concessão dessas reivindicações transformaria o Estado naquilo que os gregos chamavam de democracia, governo pelo povo. O conflito entre as diversas classes frequentemente transformou-se em franca violência, estasis. Deu, além disso, a indivíduos ambiciosos, de modo geral homens que se haviam enriquecido no comércio ou na indústria, ou na administração das minas e na manipulação da moeda corrente, a oportunidade de se fazerem ditadores com o apoio de uma das partes antagônicas. Receberam eles a denominação de tiranos, palavra pré-indo-europeia, adequada ao déspota do tipo oriental. De fato, tal como este, os tiranos frequentemente protegiam os fracos contra a opressão dos fortes, empregavam grande parte de sua riqueza particular em obras públicas produtivas e no embelezamento de suas cidades, fomentando o desenvolvimento de novas indústrias, mas nunca se transformaram em reis divinos e raras vezes fundaram dinastias. Quase todos foram derrubados por revoluções oligárquicas ou democráticas. Em Atenas não é apenas a cidade, mas toda a Ática, distrito maior e mais variado do que o território da maioria das cidades gregas. Depois da expulsão dos tiranos locais, a democracia passou a vigorar em toda a extensão. A indústria foi colocada em pé de igualdade com o comércio e a agricultura. Os velhos clãs foram despojados de suas influências políticas, requisitos de propriedade para aspirar a magistraturas foram abolidos e a maioria dos cargos preenchida por sorteio e não por eleição. Todo cidadão devia assistir às assembleias e participar dos tribunais. Para que isso fosse realmente possível, os participantes das assembleias e os jurados, bem como os magistrados e conselheiros, eram indenizados, como diríamos hoje, pelo tempo perdido. A democracia não só estava politicamente concebida, mas também economicamente firmada. E funcionou bem. Na última parte do século V a.C., os cidadãos compareciam às assembleias e votavam nas questões de política geral. Os dirigentes, que a princípio tinham sido apenas os latifundiários, eram agora frequentemente artesãos ou comerciantes. Um curtidor, um fabricante de lanternas, um fabricante de instrumentos musicais. O Estado democrático proporcionava aos seus cidadãos, gratuitamente, espetáculos teatrais e edifícios públicos. O custo desses serviços, bem como o da armada, era em parte coberto pelos cidadãos mais ricos, sem dúvida sob a pressão da opinião pública, mas não sob a coação de impostos confiscatórios. Os contratos para obras públicas eram divididos em pequenos itens, a cuja execução podia concorrer qualquer cidadão ou estrangeiro competente. A Atenas do século V a.C. oferece, assim, o primeiro exemplo adequadamente documentado de um governo popular completo. Esse caráter, entretanto, não deve ser exagerado. Em primeiro lugar, as mulheres não tinham lugar na vida pública. As esposas dos cidadãos estavam quase tão completamente isoladas como as mulheres dos países maometanos da atualidade. E do ponto de vista jurídico, sua posição era ainda pior do que a de suas irmãs assírias e babilônicas. Em segundo lugar, a cidadania passara a ser um privilégio hereditário, no qual estavam rigorosamente excluídos os estrangeiros residentes. Não obstante, segundo o cálculo de Gome, eles representavam 1/10 da população total e compreendiam quase todos os artesãos e operários. Finalmente, a indústria baseava-se na escravidão. Até o pequeno camponês possuía geralmente 1 ou 2 escravos, e a maioria dos empregados das minas e fábricas e mesmo os policiais eram escravos. Embora os cidadãos trabalhassem em suas fazendas, praticassem ofícios, assumissem contratos de obras públicas, trabalhassem como assalariados de seus concidadãos e também nas minas, reservavam-se momentos de ócio para a política e a cultura, em grande parte a expensas de suas esposas, dos estrangeiros que não participavam do governo e dos escravos que não tinham qualquer direito. Além disso, as rendas de Atenas, com as quais eram pagos os magistrados, jurados e membros das assembleias, tinham 2 fontes excepcionais de suprimento. As minas de prata mais ricas do Egeu estavam localizadas na Ática, em Laurium,
exploradas principalmente por escravos, sob o controle de arrendatários locais, produziam para o Estado uma soma considerável de royalties. Em segundo lugar, Atenas era uma cidade imperial, alimentada pelos tributos de seus súditos. É certo que o Império Ateniense começou com uma liga de cidades livres contra a Pérsia. O tributo constituía um substitutivo para os navios que os aliados haviam equipado e tripulado originalmente para a defesa comum. Mas depois de 450 a.C., sentindo-se súditos, tentaram a rebelião. O povo imperial reservava parte de suas contribuições para o embelezamento de Atenas e para sua própria manutenção. Desse modo, o povo ateniense era, de certa forma, apenas uma classe governante excepcionalmente grande e diversa. O aparecimento da democracia econômica se objetivara não tanto pela distribuição uniforme da riqueza que essa forma de organização produzia, como pelo uso de processos de exploração destinados a aliviar a pobreza dos segmentos menos afortunados da população. Quando os fornecimentos externos foram cortados, devido à perda do império, o conflito entre ricos e pobres voltou a manifestar-se com violência. Com o tempo, Atenas perdeu sua autonomia plena e voltou a uma oligarquia moderada, com ajuda externa, em fins do século IV a.C. Roma, pelo contrário, ilustra o desenvolvimento da oligarquia. Ao serem expulsos os reis etruscos, os órgãos de governo, os magistrados, cônsules e o conselho e senado caíram nas mãos de uma aristocracia, os patrícios, que devia o poder não só à sua riqueza em terra, mas também à posição de seus antepassados como conquistadores militares. À semelhança dos aristocratas gregos, dirigiam esse estado contra a plebe, na qual estavam incluídos tanto os artesãos como os pequenos camponeses, além de alguns membros dos clãs derrotados, que se haviam enriquecido graças à economia monetária. Os plebeus, mediante a sucessão, espécie de greve geral, não só conseguiram proteção para os devedores e o direito de casar-se com os patrícios e obter assim a participação em suas propriedades, mas também certos privilégios políticos, o voto e as magistraturas. Na prática, só os grandes latifundiários e, em proporção menor, os usurários bem situados tiraram proveito dessas concessões. Os pequenos camponeses se arruinaram devido ao serviço militar obrigatório nas guerras contínuas e foram obrigados a ceder seus bens a vizinhos ricos. O governo prático e a interpretação das leis eram um monopólio do Senado, composto então de ex-magistrados. Embora todos os cidadãos tivessem direito a voto na escolha dos magistrados, a votação era manejada de tal forma que os ricos proprietários, com seus subalternos, podiam controlar a eleição e os gastos com o cargo público eram tão pesados que somente os ricos podiam enfrentá-los. Por último, os cargos religiosos estavam reservados às famílias antigas e eram utilizados para anular qualquer decisão menos conveniente tomada pelo povo, porque os negócios públicos só podiam ser realizados quando os funcionários declarassem que os presságios eram auspiciosos, de acordo com um sistema de prognóstico aprendido na Mesopotâmia, através dos etruscos. Estes, por exemplo, haviam introduzido o método babilônico de adivinhação pelo exame do fígado das vítimas do sacrifício, que aprenderam na Ásia Menor, provavelmente com os hititas. Sob o governo senatorial, Roma elevou-se em 3 séculos da modesta cidade do campo a uma capital imperial cujo poder militar dominava toda a península italiana, Sicília, Espanha, África do Norte e mesmo a Grécia. Mas os agricultores, cujos braços tinham conquistado esse poder, perderam suas terras e foram absorvidas pelos latifundiários e cultivadas cientificamente pelos escravos. O tributo das terras conquistadas enriqueceu apenas a oligarquia senatorial e uma nova classe média de usurários, coletores de impostos e empreiteiros, ao passo que as hordas de cativos competiam no mercado de trabalho com camponeses sem terras e os artesãos nativos. O fermento social da Idade do Ferro começou a dissolver as ideologias firmadas, que as corporações de sacerdotes e escribas anônimos haviam
transformado em teologias dogmáticas na Idade do Bronze. Mesmo nos velhos estados orientais, à medida que os reis divinos eram destronados e os impérios destruídos pelos bárbaros, as concepções sobre o império de deuses, imitação dos impérios terrenos, devem ter sido abaladas. Embora as corporações de sacerdotes babilônicos celebrassem os cultos tradicionais delas mais zelosamente do que nunca, a velha ideia sumeriana do destino, capítulo 7, parece ter voltado ao primeiro plano. As ideologias que refletiam a antiga estrutura tribal das sociedades desintegraram-se ainda mais entre os novos povos bárbaros, em contato com a civilização e sob influência corrosiva do dinheiro. Os instrumentos e armas de ferro baratos haviam proporcionado a liberação da absoluta dependência do grupo a indivíduos que não eram reis divinos nem chefes guerreiros. Estavam dividindo a sociedade em unidades tão separadas como as moedas, em que hoje se pode dividir a riqueza social. A escrita alfabética abrira as portas do conhecimento a todos, sem necessidade de iniciação por meio da disciplina conservadora dos seminários sacerdotais ou das escolas dos estados totalitários. Por conseguinte, a tarefa de reconstruir o equipamento espiritual da sociedade correspondia a indivíduos que nenhum vínculo tinham com as corporações perpétuas de tradições conservadoras. Em todo o mundo civilizado, mas especialmente nas sociedades que haviam saído muito recentemente da barbárie tribal, os homens se aventuravam à busca de novas soluções para as questões suscitadas pela dissolução da ordem antiga, e não mais através de canais tradicionais e instituições firmadas. Os profetas ousavam receber revelações diretas da deidade, aquela alma coletiva, substância essencial dos bárbaros, que incluía a transcendência a todos os membros de uma tribo. Os filósofos apelavam para a razão inata, que supunham existir em todos os homens, que também é, em certo sentido, apenas a experiência coletiva da sociedade transmitida e interpretada de acordo com princípios aceitos por todos, particularmente no século VI a.C. Os pioneiros que ousaram receber revelações pessoais tiveram apoio popular, ou patronos para a fundação de novas religiões. Pensadores audazes encontraram adeptos que raciocinavam como eles, em número bastante para formar escolas filosóficas. Na China, supõe-se que Lao Tse e Confúcio ensinaram uma norma racional, criando o taoísmo e o confucionismo no século VI a.C. Na Índia, Gautama, o Buda, segundo se acredita, chegou à iluminação um pouco antes do ano 500 a.C. Não era, certamente, membro da casta sacerdotal, os Brahmanes, mas filho de um pequeno rajá. Pregava que a salvação para a roda dos nascimentos e mortos está num estado indefinível de nirvana. A doutrina da roda, a teoria da transmigração e reencarnação das almas foram por ele tomadas dos teólogos brahmanes. Assim, os meios de evasão já não eram os sacrifícios e as cerimônias mágicas, mas as virtudes morais, especialmente a obediência aos pais, o respeito por todos os seres vivos e a verdade. Com a conversão do imperador Maurya, Asoka, 273-231 a.C., o budismo deveria ter se transformado numa igreja rica, dotada de todas as formas de sacerdotismo e dos ritos mágicos, mas provocou, pelo contrário, o monasticismo, e seu zelo missionário foi um dos instrumentos mais poderosos na difusão da civilização à Ásia Central e Oriental. Zaratustra, Zoroastro, que viveu em algum lugar no Irã Oriental entre os anos 1500 a.C., acreditava-se escolhido por Ahura Mazda, Hormuzd, para purificar a religião iraniana do politeísmo, da adoração do diabo, da magia e do ritualismo. Assim, os velhos deuses tribais, os devas dos Vedas arianos, se transformaram em seus hinos em espíritos do mal,
o sacrifício comercial foi condenado, a vontade de um Deus único sustentava a ordem cósmica, sendo que esta última poderia ser fruto das observações astronômicas dos babilônios, reveladora da uniformidade dos movimentos dos corpos celestes, fecundados por suas noções da sociedade, regida por leis conhecidas e arraigadas, existentes desde a época de Hammurabi. Como defensor dos camponeses pastoris contra os nômades, pode-se dizer que Zaratustra entusiasmava as massas camponesas iranianas, mas seu êxito, sem dúvida, foi desviado ao patrocínio de um grande latifundiário nobre, Vistaspa, e sua doutrina chegou a ser o credo de uma opulenta igreja do Estado, com um clero novo e um ritualismo original, se não sob o império de Dário, pelo menos com os reis Arsácidas, depois do ano 50 a.C. Os profetas hebraicos, Amós, Oséias, Isaías e seus sucessores, confiaram também nas revelações, mas moralizaram o Deus tribal bárbaro dos patriarcas, Jeová, e denunciaram o politeísmo, idolatria e magia. Seu Jeová não tinha necessidade da carne de cabras e sangue de touros como suborno, entre aspas, que exige de ti, ó Senhor, a não ser agir com justiça, amar o ser humano para com teu Deus, fecha aspas. Ao mesmo tempo, o movimento profético reflete uma reação dos camponeses livres contra o absolutismo político e econômico dos reis, que a partir de Salomão procuravam imitar os monarcas egípcios e assírios. Os profetas espiritualizaram os velhos deuses e moralizaram os cultos existentes. A deidade tornou-se pessoal, mas no sentido espiritual que não podia ser confiado em representações de madeira e pedra, por mais bem feitas e ornamentadas que fossem. Ele já não é apenas um entre muitos deuses com os quais luta em defesa, e com o auxílio de seus adoradores tribais, como Amon-Ra, Marduk ou o velho Jeová. Deus dos deuses, pelo menos potencialmente, ele é o Deus de todos os homens, não apenas dos assírios ou egípcios. Um elemento de magia comercial sobrevive, na verdade, a promessa das religiões proféticas de que os devotos terão recompensa neste mundo ou no próximo. Mas tais recompensas já não são obtidas por ritos mágicos compulsivos. O favor das deidades não é mais conquistado por oferendas de cerveja, como na Suméria, ou do intoxicador Soma, como na Índia Védica. O caminho para a salvação é agir dentro dos preceitos morais, agir com justiça, falar a verdade, proceder em geral para com o próximo, do modo pelo qual todas as sociedades, até mesmo na barbárie e na Idade do Bronze, reconhecem como certo. Mas certamente toda doutrina que promete a salvação como recompensa pelo bem deve também ameaçar com a danação como castigo para o mal. Na esperada visão do profeta, a sanção negativa é obscurecida pela mensagem positiva. Mas à medida que a religião se torna mais e mais institucionalizada e sacerdotal, os sofrimentos dos danados passam a constituir motivo de pregações feitas com prazer. Assim, a semelhança dos papiros egípcios do segundo milênio, escrituras e pinturas budistas e zoroástricas fazem descrições vivas dos infernos e seus tormentos. Finalmente, como Deus único é agora autor de todos os homens, o gênero humano transforma-se potencialmente numa sociedade única. Já o homem virtuoso e temeroso de Deus não só deve justiça, verdade e piedade a seus companheiros de tribo ou a seus concidadãos, mas a todos os homens, ou pelo menos a uma comunidade de fiéis que compreende todos os homens, sem restrições de raça ou preferências políticas.
Essas ideias frutíferas estão implícitas, sem dúvidas, nas doutrinas de Gautama, Zaratustra, Amós e outros. Tornam-se explícitas no budismo, no mitraísmo e outras religiões, depois do ano 300 a.C. A ideia da humanidade como uma sociedade única, cujos membros têm entre si obrigações morais comuns, é o reflexo ideológico de uma economia internacional baseada no intercâmbio de mercadorias entre todas as suas partes e que se tornou geral na segunda fase da Idade do Ferro. Na Grécia, durante a Idade do Bronze, os aedos, que haviam sido bem acolhidos nas cortes dos heróis ao invés das corporações sacerdotais, haviam descrito os deuses à semelhança de seus patronos guerreiros, reconhecendo a soberania de Zeus Olímpico, tal como os turbulentos chefes guerreiros reconheciam a do rei Micenas. Na Idade do Ferro, sacrifícios comerciais ou suborno adequados eram ainda oferecidos publicamente aos deuses do Olimpo, e ainda eram construídos templos para eles pelas municipalidades. Mas quando os castelos micênicos foram desocupados por seus modelos mortais, os homéricos deuses deixaram o Olimpo terreno e desapareceram do céu. A natureza, desprovida de Deus, ficou livre para a ciência, de um lado, e para as forças mágicas mais vagas controladas pela antiga gente dos campos e pelas novas tribos bárbaras do outro. Dos velhos ritos mágicos nasceram religiões do mistério, o culto de Dionísio Baco, o deus do vinho, importado da Trácia bárbara, o orfismo, os mistérios eleusinos e filosofias místicas, inclusive as de Pitágoras e Platão, que apelavam antes para o indivíduo como tal do que para a sociedade como um todo organizado. As religiões de mistério proporcionaram uma ideologia às massas camponesas, sem posses, mineiros e escravos, prometendo-lhes a salvação, o bálsamo espiritual para suas angústias materiais e econômicas. Baco oferecia a união com a deidade através do frenesi divino. Entre aspas, Orfeu, tal como Buda, a libertação da roda dos nascimentos e mortes. Eleusis, a imortalidade. Fecha aspas. Mas os caminhos para a salvação consistiam principalmente em ritos mágicos, iniciações e purificações tomadas de empréstimos diretamente do totemismo. Ritos teatrais de fertilidade procedentes de bárbaros rústicos, tais como os que haviam assegurado a imortalidade primeiro ao faraó e posteriormente a todos os egípcios que podiam custeá-los. Naturalmente, os impuros, os não iniciados, eram ameaçados com o inferno. Os órficos contrapunham o lúgubre Tártaro aos campos elíseos, para onde viajavam os iniciados ao morrer. No século V a.C., o medo do inferno era um fator poderoso na vida grega, embora escassamente mencionado na literatura clássica. Das colônias italianas e sicilianas, a doutrina se estendeu aos etruscos, cujos túmulos estão por vezes adornados com desenhos das torturas impostas aos condenados. Mas o objetivo dos mistérios não era ensinar a seus adeptos um conjunto de dogmas, e sim colocá-los num determinado estado emocional. As místicas filosóficas, por sua vez, tinham interesse para uma clientela mais refinada, uma magia mais sutil. Pitágoras de Samos floresceu cerca de 530 a.C. Por exemplo, para escapar à roda da vida, prescrevia, além de tabus e ritos tomados diretamente da barbárie, ciências e artes civilizadas. Seus discípulos constituíam fraternidades que são mais ou menos afins das sociedades secretas dos bárbaros e da igreja dos órficos do que das escolas científicas. O mesmo acontecia com as escolas filosóficas brahmanes da Índia da Idade do Ferro.
Mas os pitagóricos, que consideravam a vida contemplativa como a purificação máxima, estudaram incidentalmente a aritmética, a geografia, a astronomia como um meio para alcançá-la, mas não sem obter, de passagem, resultados práticos. Entretanto, outras filosofias originadas da Jônia tinham conduzido mais diretamente à ciência natural. Os fundadores do que se chama de filosofia da natureza, Tales, 652 a 540 a.C., e Anaximandro, 600 a 530 a.C., de Mileto, Heráclito, de 550 a 475 a.C., de Éfeso, estavam de fato mais interessados nas questões sociais que o contato comercial com o Oriente e a nova moeda circulante havia tornado urgentes na Jônia. No princípio, pelo menos, os filósofos não se interessavam mais do que os teólogos da Suméria ou do Egito por uma natureza abstrata, alheia a toda a sociedade humana. Entre aspas, o objeto principal da especulação grega, fecha aspas, segundo Comfort, abre aspas, não é a natureza exterior, tal como nos é revelada pelos sentidos, mas uma representação da realidade como uma substância externa, suprassensível, que a princípio é viva e divina. Seu objetivo é criar uma nova ferramenta, um modelo conceptual da realidade, fecha aspas. O objetivo talvez mais idêntico ao das listas sumerianas. O modelo, como na Mesopotâmia, era proporcionado pela ordem da sociedade, mas de uma sociedade que se inicia na Idade do Ferro e não na Idade do Bronze. O vocábulo grego, que se refere à ordem da natureza, cosmos, deriva de uma raiz que no grego antigo de Homero se aplicava à disposição dos clãs para a guerra e à instalação das tribos na terra. A Idade do Ferro, na realidade, apresentava os problemas da sociedade sob uma luz nova, e os agentes e instrumentos de sua solução foram diferentes. A moral e a cosmogonia do Oriente, da Idade do Bronze, tinham sido as especulações coletivas das corporações de sacerdotes ou dos templos. A filosofia brahmana, na Índia, também foi elucubrada por uma casta sacerdotal. A filosofia grega da Idade do Ferro era a especulação pessoal de indivíduos emancipados da completa dependência do grego, graças aos instrumentos de ferro e à moeda cunhada. Na filosofia da Idade do Ferro, na Índia como na Grécia, o problema do indivíduo e da sociedade, o uno e o múltiplo, ocupavam o primeiro plano. Na verdade, havia começado a aparecer no horizonte quando o primeiro mago surgiu da horda na antiga Idade da Pedra, e foi claramente perceptível na Idade do Bronze, quando os reis divinos e os chefes guerreiros adquiriram individualidade e alma, mas só surgiu plenamente na sociedade da Idade do Ferro, constituída por capitães, piratas, proprietários de navios que eram comerciantes, exploradores de dinheiro e tiranos. Assim, a especulação da Idade do Bronze tomara a natureza como um todo, tal como a sociedade era um todo, manifestamente unido pela sua dependência do monarca divino e como a propriedade do templo era um todo explorado, coletivamente, em benefício da casa e de seu chefe divino. Mas a filosofia da Idade do Ferro dividiu também a natureza em posses e propriedades particulares. Na Jônia, Anaximandro já explicava que as diferenças quantitativas eram devidas ao engrossamento e afinamento, ou seja, que eram quantitativas como as diferenças na situação política baseado nas qualificações de propriedade dos cidadãos. Finalmente, entre 500 e 420 a.C., os atomistas Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera começaram a reduzir a natureza exterior a pequenas migalhas indivisíveis, ou partículas, átomos, tal como o novo dinheiro corrente reduzir a riqueza a partículas descontínuas, as moedas. Criaram desse modo a teoria atômica, que se mostrou um instrumento soberbo na descoberta da física e química modernas. O realmente típico
na especulação grega era o fato de que os filósofos apelavam repetidas vezes não para a sabedoria dos antigos ou as revelações divinas, mas para os fatos da experiência comuns e fatos comprovados pela prática dos ofícios. Seus contemporâneos hindus se viam em dificuldade pela herança que receberam da Idade do Bronze, os hinos sagrados dos Vedas, capítulo 8, e os manuais de ritos relembrados verbalmente. Os filósofos naturais observaram cuidadosamente os fenômenos naturais e sistematizaram suas observações. Anaximandro esboçou uma vaga ideia da evolução orgânica baseada na observação rigorosa dos hábitos dos peixes e animais. Xenófanes, de Cólofon, 565-475 a.C., observou e explicou corretamente os fósseis. Além do mais, aplicara a medição às suas observações, embora em proporções limitadas, com mais intensidade, entretanto, que seus precursores da Idade do Bronze. Não permitiram às moedas que a sociedade grega medisse a hierarquia com maior precisão do que a moeda não cunhada da Idade do Bronze. Medindo as cordas da lira, Pitágoras, ou um dos seus discípulos, não só lançou as bases da teoria da música, mas também chegou a descobrir as progressões harmônicas. Mas os filósofos gregos não dependiam exclusivamente de suas observações. Deviam conhecer as realizações da ciência babilônica e egípcia. No tocante à aritmética, geometria e astronomia, a ciência grega levantou-se sobre as bases estabelecidas no Nilo e no Eufrates. Tales, o primeiro filósofo da natureza, era meio fenício, segundo a opinião corrente, e julga-se que tenha estudado geometria no Egito. Acredita-se também que Pitágoras aprendeu geometria no Egito. Ele e seus discípulos certamente realizaram o estudo da matemática, mesmo que frequentemente o fizessem com propósitos míticos e mágicos. Pitágoras parece ter acreditado que a natureza das coisas era de alguma forma expressável em números, mais ou menos como os sumerianos julgavam que a natureza de uma coisa podia ser apreendida com seu nome. Afinal de contas, na Grécia de então, a função do homem na sociedade e, portanto, na natureza, era oficialmente determinada pelo número de moedas que possuía. Ao mesmo tempo, as propriedades constantes e uniformes dos números pareciam revelar uma ordem permanente e imutável na qual os homens poderiam encontrar refúgio numa época em que a estrutura da sociedade estava, evidentemente, em fase de transformação. De qualquer modo, foram descobertas muitas propriedades interessantes e curiosas dos números, descobertas essas que pareciam revelar características mágicas, e as cifras que as possuíam recebiam nomes fantásticos, como, por exemplo, números amigos, dados pelos pitagóricos. Até mesmo estes, porém, mostraram-se úteis na moderna teoria das probabilidades. Mas os gregos não podiam ir muito longe na aritmética pura, devido a seu inadequado sistema de notação numérica. Para as questões práticas de contabilidade, usavam o contador ou ábaco, recurso inventado provavelmente pelos fenícios e ainda empregado na Rússia e países orientais de hoje. Mas nem o ábaco, nem as notações idealizadas para registrar os resultados obtidos prestavam-se às matemáticas superiores. No tocante às frações, por exemplo, os gregos se limitaram às partes alíquotas, tal como os egípcios. Superaram os obstáculos utilizando a geometria. Esta, como número puro, pareceu revelar também uma ordem permanente e invariável. Os governantes gregos generalizaram verdades familiares a seus predecessores orientais. Por exemplo, Pitágoras talvez tenha aprendido com os arquitetos egípcios. Os escritores antigos falam de dar nós e cordas, arpedonaptai,
o recurso de traçar um ângulo reto exato com a ajuda de uma corda dividida nas proporções 3, 4 e 5, 5, 12 e 13, que pouco depois, ou talvez antes, foi utilizado, segundo se pode demonstrar, pelos Brahmanes da Índia para a construção dos altares. A isso correspondia o fato inverso, conhecido dos babilônios no segundo milênio, um triângulo retângulo cujos lados são dessas proporções. O quadrado do lado oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos dois lados que o contêm. Atribui-se assim a Pitágoras o fato de ter determinado com base com uma espécie de construção ainda usada nas geometrias escolares, que em qualquer triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos lados que contém o ângulo reto, o que até hoje se chama, com toda probabilidade, erroneamente, de Teorema de Pitágoras. De fato, os geômetras gregos, mediante a geometria pura, ou seja, mediante experiências de laboratório, traçando figuras na areia ou com cordas e cortando esferas, cubos e cones, descobriram propriedades constantes comuns a qualquer triângulo ou outra figura que pudessem construir. A prova de um teorema começa, por exemplo, seja ABC qualquer triângulo, e logo nos leva a experimentar certas construções sobre ele. Deduziam disso que essas propriedades eram válidas para todos os triângulos ou outras figuras. Assim, por indução, generalizaram observações, muitas das quais devem ter sido familiares aos babilônios e egípcios, e descobriram novas propriedades geométricas da mesma classe. Com seu auxílio, os gregos podem obter aproximações dos números irracionais e outros. Por exemplo, raiz quadrada de 2. E resolver equações de segundo grau, contra as quais esbarravam os babilônicos. Também perceberam que as estrelas parecem traçar no céu figuras que os homens podiam descrever com um compasso no laboratório, e que as aplicações das regras geométricas lhes ajudavam a localizar os planetas no céu e as naves no mar, bem como dividir os relógios de sol com mais exatidão. Com a ajuda das figuras geométricas, os engenheiros podiam planejar um túnel para levar água cerca de 500 metros sobre a montanha, como em Samos, no século VI a.C. Não importa muito, portanto, que as descobertas precedentes tenham sido feitas com objetivos mágicos e místicos. Persistem ainda, no entanto, os funestos efeitos da sua origem. Os filósofos gregos pensaram que as verdades universais da matemática revelavam uma realidade imutável e eterna, por trás do incerto panorama das aparências históricas, que a geometria proporcionava um modelo da natureza intemporal, tal como um templo sumeriano ou uma pirâmide egípcia. Alguns, é certo, como Platão, deduziram que as verdades da geometria não eram deduções de fatos experimentais, de figuras traçadas e construídas pelo homem, mas lembranças das propriedades de triângulos ideais apreendidas pela razão. Sobre esta confusão baseou-se a teoria de um mundo de ideias suprassensíveis e terno, independente da observação, teoria que desde então marcou a filosofia idealista. Mas até mesmo os atuais homens de ciência que se dedicam a experiências, apesar de Einstein e Darwin, parecem pouco dispostos a abandonar a busca de uma realidade eterna, invariável, histórica, cujo modelo poderia ser a matemática pura. Como outros povos agrícolas, os gregos tiveram de estudar astronomia primeiramente para regular o calendário. Antes ainda, no ano 700 a.C., o poema de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias,
ilustra o papel das estrelas como guias para as operações agrícolas e a primitiva transmissão desses conhecimentos rurais em forma literária. Mas os gregos eram por força um povo marítimo. Não tendo bússola, deviam depender das estrelas para a navegação. Tinham, portanto, um incentivo muito prático para observá-las com cuidado, e, além disso, oportunidades para observar os fenômenos que um sacerdote sempre no mesmo tempo não teria. Um marinheiro verificava, por exemplo, ao navegar para o sul, que a estrela polar se aproximava cada vez mais do horizonte. Medindo sua altitude como ângulo, podia ter uma boa ideia de quanto avançara pelo Mediterrâneo. Em seu estudo das estrelas, os gregos aproveitaram sem dúvida os resultados recolhidos pelos babilônios e egípcios. No segundo milênio, os babilônios tinham compilado um grande catálogo de estrelas. Os exemplares encontraram um lugar na Biblioteca Real da capital hitita, no centro da Ásia Menor, de modo que o conhecimento de seu texto havia chegado até o Egeu antes de 1200 a.C. Depois de 1100 a.C., a lista fora revista na Assíria, enquanto depois de 800 a.C., os textos começaram a dar a posição das estrelas e os ocasos hélicos, num sistema parecido com nossas coordenadas equatoriais. Além disso, a partir de 747 a.C., os babilônios tinham começado a contar os anos de um ponto de vista convencional fixo, tal como o fazemos a partir do nascimento de Cristo, e a datar os acontecimentos da era de Nabonassar. Até então, os celestes e terrenos eram datados, quando muito, como o ano X do rei X. Com os dados assim recolhidos, os astrônomos babilônios puderam calcular antecipadamente as posições relativas do Sol, da Lua e dos planetas. Em outras palavras, puderam prever as datas dos eclipses. Conta-se que Tales, segundo uma tradição que remonta de Heródoto, em princípios do século V a.C., prognosticou um eclipse solar, que quase certamente foi o do ano 585 a.C. Sua previsão não pode ter sido baseada apenas em suas observações, sendo de presumir que se tenha fundamentado também nas informações oriundas da Mesopotâmia. Seu êxito não significa, evidentemente, que ele ou seus mestres compreendiam a causa do eclipse, claramente enunciada por Anaxágoras de Clazomene, 500 a 430 a.C., um século mais tarde. A explicação parece ter vindo de uma evolução puramente grega que consistiu na aplicação material da nova geometria às observações medidas e registradas com precisão. Certos gregos se haviam libertado das superstições tradicionais o bastante para tratar os corpos celestes como objetos a serem medidos e pesados, ao invés de, ou além de, veículos de uma deidade ou símbolos de um destino sobrenatural. Não obstante, cerca de 450 a.C., Anaxágoras foi condenado por impiedade na Atenas democrática, e no ano de 431 a.C., o general ateniense adiou por um mês uma operação militar de importância vital porque um eclipse da Lua se apresentava como um presságio maligno. Ao mesmo tempo, a astronomia científica preparava o caminho para a geometria matemática. Com o acentuado aumento do mundo civilizado e a intensificação do intercâmbio em todo ele, os homens da Idade do Ferro necessitaram, mais do que nunca, conhecer o planeta no qual viviam. Os conquistadores, generais, comerciantes e marinheiros queriam saber não só que povos e terras podiam conquistar ou manter comércio, mas também como chegar até eles e a que distância se encontravam. Os assírios e persas traçaram itinerários que indicavam estradas e distâncias. Os faraós de um Egito temporariamente renascido enviaram expedições exploratórias, uma das quais contornou o Cabo da Boa Esperança e se surpreendeu de encontrar o Sol à direita ao navegar em direção do oeste, informação que o crédulo Heródoto recusou-se a aceitar.
Grande parte das informações assim recolhidas permaneceu trancada nos arquivos confidenciais das monarquias orientais, ou como segredos mercantis de comerciantes particulares ou de determinadas cidades. Mas a nova classe dos filósofos viajantes gregos recolheu fragmentos aqui e ali, e a eles acrescentou observações próprias. Podia vender esses conhecimentos a um vasto círculo ansioso de utilizar as novas facilidades para viagens, negócio ou mesmo prazeres. Anaximandro fez o primeiro mapa grego, segundo se acredita. Alguns desses filósofos chegaram a escrever suas informações para proveito do novo público ledor. Os resultados foram os trabalhos descritivos e os tratados científicos nos quais as bases da geometria matemática foram lançadas com o auxílio da astronomia e da geometria esférica. São muito numerosos para que se possam mencioná-los os melhoramentos das ciências aplicadas propiciados pelos instrumentos de ferro mais baratos e pelas necessidades das novas classes. Não demandavam ainda novos métodos de transmissão. Apesar do alfabeto, as tradições artesanais ainda não tinham sido transferidas à escrita e, portanto, não se tornaram integralmente científicas. As tradições dos ceramistas atenienses, por exemplo, ainda os faziam temer o demônio que quebrava os potes nos fornos e a pendurar nestes uma máscara para afugentá-lo. Essa distância entre os artesanatos e as letras, os artesãos sabiam perfeitamente assinar o nome. Devia-se presumivelmente ao antigo desapreço pelas artes mecânicas. As exceções se encarregam de prová-lo. O conhecimento dos exorcistas, como dos magos, fora colocado por escrito ainda na Idade do Bronze e continuou sendo transmitido na Idade do Ferro. Nas escolas orientais, essa tradição escolástica conservou com absoluta fidelidade a teoria mágica de que as enfermidades são causadas pelos maus espíritos. Os assírios acrescentaram apenas alguns feitiços e drogas, mas para sua expulsão, as receitas sumerianas e babilônicas. Na Grécia também havia deuses medicinais, como Esculápio, que realizavam curas milagrosas em seus templos. Mas fora dos templos cresceu uma escola de médicos particulares que lançaram por terra os apetrechos mágicos dos exorcistas, mas não suas drogas, e se basearam em medicamentos químicos. A julgar pelos escritos existentes, que começam com Hipócrates, de Quios, 460-350 a.C., a tradição médica grega caracterizou-se pela emancipação da demonologia, pela exatidão e objetividade de observação e registro de sintomas, inteiramente estranhas à Síria e ao Egito. Ainda mesmo antes do ano 500 a.C., a medicina grega havia adquirido tal reputação que Dário chamou à sua corte um médico grego, que curou a rainha. A agricultura era uma ocupação honrosa na Idade do Ferro. Os tratados sobre os cultivos científicos foram escritos em grego e fenício. Antes mesmo de 700 a.C., Hesíodo colocava em versos o almanaque de um agricultor, cheio de máximas sobre a aplicação da botânica, geologia e zoologia, práticas. Mais tarde, a migração para além-mar e a passagem para a agricultura especializada destruiu as rotinas agrícolas e tornou obrigatória a experimentação. Um fenício ou um grego, transplantado para a Itália ou África do Norte, dificilmente podia deixar de notar o efeito dos novos solos e climas sobre as sementes, mudas e os animais novos que levava consigo. A experiência mostrava que uma vinha do Líbano produzia uvas diferentes nas encostas do Vesúvio e nas planícies do Ródano. A comparação e seleção de solos e sementes eram inevitáveis. Além disso, as plantas e animais novos foram introduzidos, tal como os novos métodos, como parte da difusão geral descrita no capítulo 9. Foi assim que os persas levaram a alfafa para o Mediterrâneo, ao invadirem a Grécia, no ano de 490 a.C. Por sua vez, aprenderam a cultivar o arroz depois de conquistar a Índia. O cotejo desses resultados experimentais
e a formação de uma tradição escrita e, portanto, abstrata e fluida da ciência agrícola podem ter sido provocados pela procura de manuais pelos grandes proprietários de terras. Entre os cartagineses havia livros para os agricultores e cavalheiros. Mas com os dados reunidos com propósitos práticos pelos camponeses e médicos, a nova classe ociosa dos filósofos da natureza da Grécia pôde lançar os fundamentos da botânica, da geologia e da zoologia descritivas modernas. Suas obras diferem das listas sumerianas, em primeiro lugar, porque encerram descrições precisas, ao invés de simples nomes, e em segundo, porque derivam das observações de um círculo muito mais amplo de pessoas educadas. Suas classificações são mais científicas também, pois já não se baseiam nas semelhanças dos nomes convencionais ou signos escritos, e sim nas semelhanças reais, e frequentemente transcendentais existentes nas plantas, minerais e animais classificados. Os resultados podem ser julgados melhor através das lições de Aristóteles, que morreu em 321 a.C. Em Aristóteles culminam, em certo sentido, todas as tendências filosóficas e científicas do período clássico. Homem de interesses amplos e erudição enciclopédica, dissertava sobre teoria do conhecimento, lógica, ética, política, psicologia, matemática, astronomia, geografia, botânica, zoologia, anatomia, química, física, meteorologia. A grande obra aristotélica consiste das notas dessas lições, editadas pelo autor e seus discípulos, e de tratados de autenticidade discutida. Como pioneiro da lógica formal, da psicologia positiva, da anatomia comparada e da biologia sistemática, suas contribuições para a ciência foram de grande valor. Inevitavelmente, Aristóteles errou, às vezes crassamente, como, por exemplo, ao afirmar que os corpos celestes são indestrutíveis, que o Sol gira em torno da Terra, ou ao negar a sexualidade das plantas, aceitar a geração espontânea e localizar a inteligência no coração. Para sua desgraça e nossa, sua autoridade chegou a ser tão grande entre seus sucessores helenistas que suas teorias eram, por vezes, preferidas aos fatos comprovados. Na Idade Média, o sistema de Aristóteles, com todos os seus defeitos, foi virtualmente incluído no cânone sagrado da Igreja Católica. Os letrados recorriam antes a Aristóteles do que à experiência. A Igreja condenou o sistema heliocêntrico de Copérnico como contrário ao ensinamento de Aristóteles aceito por ela. Campeão da oligarquia e defensor da escravidão, Aristóteles surge como porta-voz da classe na qual seus patronos e alunos eram recrutados e como vítima das contradições da economia da cidade-estado perfeitamente evidentes em sua época. Comparado com a estagnação da ciência na Idade do Bronze, apesar da fundação de institutos de investigação nos tempos, o progresso obtido pela Grécia entre os anos 600 e 450 a.C. é surpreendente e se deve não aos escribas e sacerdotes, cujo lazer era assegurado pelo Estado ou pela Igreja, ricos, mas a indivíduos que viviam do próprio trabalho ou da generosidade de protetores e discípulos. Não obstante, pelo menos após o ano de 500 a.C., esse magnífico esforço da ciência pura, ao contrário do florescimento comparável da teoria moderna após o ano de 1600 da nossa era, não encontrou sua expressão nos inventos técnicos, que não só enriqueceram a vida humana e garantiram a verdade pragmática das teorias, mas também proporcionaram instrumentos para novas descobertas. Ao contrário, exceto nos domínios da agricultura e da engenharia militar, a filosofia da natureza divorciou-se cada vez mais da vida prática, à medida que as cidades gregas se tornavam mais opulentas, a riqueza mais concentrada e os escravos mais numerosos. Os ricos proprietários de escravos e latifundiários, em seus banquetes, acolhiam os filósofos da natureza, e de cuja proteção estes tinham de depender, não queriam inventos que economizassem o trabalho e desprezavam o artesanato como degradante e servil. A busca do conhecimento abstrato em si, sem outra finalidade ou como purificação máxima, tornou-se um consolo para o rico proprietário de escravos.
a quem estes aliavam da necessidade de realizar esforços produtivos e que, não obstante, foi afastado de sua posição de direção do Estado, pelos vulgares artesãos da Assembleia Ateniense, ou pelos igualmente vulgares tiranos de outras cidades. Além disso, o comerciante particular, cidadão leal de um dos vários estados competidores, hesitava em revelar suas observações geográficas e astronômicas a qualquer cientista cosmopolita, que poderia passá-las a inimigos e rivais. A escravidão tornou, além disso, impossível a verdadeira ciência do homem e, portanto, a história científica. Para justificar a instituição, Aristóteles propôs a teoria do escravo natural, segundo a qual um homem de qualquer raça, exceto a grega, encontrava sua expressão máxima servindo aos bondosos gregos como um instrumento inteligente. Os semitas e egípcios, que haviam criado a civilização, os celtas, teucros e judeus, que voltariam a criá-la, foram assim sumariamente rotulados e postilados. Farrington afirmou que a liberdade de pensamento e de ensino foi deliberadamente restringida no interesse das classes proprietárias e através de sua influência no Estado. Sem dúvida, as críticas da filosofia natural atacaram os pilares religiosos e supersticiosos da ordem estabelecida. Isso podia ser tolerado enquanto o sistema econômico estava em expansão, e o aumento absoluto da riqueza disfarçava a desigualdade de sua distribuição. Mas após 450 a.C., o mercado já não se expandia no mesmo ritmo. Os lucros proporcionados pela usura e pela escravatura de um lado e a ruína dos pequenos agricultores provocada pela guerra e congestão do mercado de trabalho de outro revelaram cruamente o contraste entre ricos e pobres. Já corriam distúrbios em várias cidades. No século IV a.C., os pedidos de supressão de dívidas e redivisão da terra tornaram-se generalizados e crônicos. Nessas circunstâncias, os filósofos do direito reconheceram o valor da superstição na defesa da ordem existente. Platão recomenda francamente que se ensine aos cidadãos uma nobre mentira. Mais tarde, Políbio elogia a aristocracia romana. Afirma ele, entre aspas, é a superstição. Ela se infiltrou em todos os aspectos da vida pública e privada, com todos os artifícios necessários para aterrorizar a imaginação. Isso porque as massas em todo o estado são instáveis, cheias de desejos ilegítimos, de raiva irracional e de paixão violenta. Tudo quanto se pode fazer é controlá-las pelo medo do invisível. Não foi, senão deliberadamente, que o homem de outrora incutiu nas massas noções sobre Deus e ideias sobre a vida após a morte. Farrington pode, na verdade, mostrar a condenação de Anaxágoras por impiedade e, mais tarde, a de Sócrates como corruptor da juventude, como exemplos concretos da tolerância das críticas que se faziam precisamente a tais pontos de vista. De qualquer modo, o desenvolvimento da ciência clássica grega foi, na prática, limitado pelas condições sociais e econômicas peculiares da polis clássica. As mesmas limitações podem ter atingido a arte clássica. Durante toda a Idade do Bronze, as convenções estabelecidas como cânones do
terceiro milênio, continuaram tendo havido apenas a introdução de novos processos técnicos e modificações dos estilos. Também no Oriente da Idade do Ferro, as tradições veneráveis e santificadas do passado dominavam o gosto dos clientes, oriundos essencialmente das mesmas classes sociais, embora de raças diferentes como antes, conquanto novos materiais fossem empregados com eficiência. Tijolos, envernizados e telhas, por exemplo. Os gregos, abandonando os estilos rígidos e bárbaros da Idade Geométrica, cerca do ano 700 a.C., começaram a copiar os modelos consagrados da arte oriental, com o mesmo êxito dos fenícios no segundo milênio, mas conservando sempre algo daquele equilíbrio e sobriedade que caracterizaram o estilo geométrico. Romperam logo com as velhas convenções à medida que se expandia a economia clássica, e com sua expansão se aprofundava o mercado constituído por compradores que apreciavam o trabalho. O escultor e o pintor já não dependiam das corporações sacerdotais e das cortes dos déspotas. Sua obrigação mais lucrativa e mais honrosa já não era, portanto, executar ídolos segundo o modelo que a tradição sacerdotal julgava sancionado pela divindade e magicamente eficaz. Os retratos dos reis divinos, que tinham ainda uma função mágica, já não constituíam um padrão para a delineação da forma humana. Os escultores recebiam encomendas das cidades ou de particulares para fazer estátuas de guerreiros, atletas ou parentes mortos, nenhum dos quais tinha pretensão à divindade, nem de que as estátuas tivessem qualquer função mágica. Assim, tiveram liberdade para abandonar as convenções sagradas e reproduzir o que viam, e os frequentes concursos de ginástica lhes permitiram ver a forma humana demasiado, o que era muito menos comum no Oriente. Os artistas gregos foram, portanto, os primeiros, exceção feita talvez aos autores de algumas esculturas duvidosas das cidades do Índio, a apresentar uma figura humana de forma naturalista. Tiveram permissão para tratar assim até mesmo os deuses. Por isso, lá no século V a.C., os gregos tinham estabelecido cânones de beleza na arte do retrato, pelo menos que ainda hoje são aceitos de modo geral. Também os arquitetos, ao trasladar para os formosos mármores de sua terra as estruturas de madeira de seus precursores bárbaros, foram provavelmente inspirados pelos modelos egípcios e asiáticos. Eles criaram formas arquitetônicas que, por mais deprimentes que pareçam quando em ruínas. Do mesmo modo, na literatura, as epopeias que se transferem às façanhas bélicas de deuses e reis tinham sido recitadas nas cortes asiáticas e bárbaras. Os dramas mágicos eram representados nos templos da Idade do Bronze. Os antepassados bárbaros Os dramas mágicos eram representados nos templos da Idade do Bronze. Os antepassados bárbaros dos indo-europeus compunham cantos em versos metrificados, mas com as canções épicas entoadas pelos trovadores nas cortes dos heróis micênicos. Algum Homero da Idade do Ferro criou epopeias que não só descrevem incidentes e cenas, como também revelam o caráter dos personagens humanos.
para o deleite dos aristocratas e plutocratas jônicos. A ode coral, acompanhada da música e dança, foi criada pela classe média camponesa e os tiranos comerciantes do século VI a.C. Finalmente, para os cidadãos democráticos, a ode coral e a recitação das epopeias se combinaram na representação pública em forma de dramas, que já não eram mágicos. As convenções literárias aperfeiçoadas dessa forma serviram de modelo não só para os europeus posteriores, mas também para os persas e árabes e talvez para os indianos. Mas o período criativo mais original da arte grega terminara antes de 400 a.C. A decadência iniciou-se precisamente quando a expansão econômica diminuía e o nível geral de prosperidade declinava, embora as fortunas individuais fossem maiores do que nunca e o número de escravos tivesse aumentado em relação à população total. Para nós, a escultura grega clássica está representada não pelas estátuas de deuses esculpidos pelos mestres mais célebres. Estas estão perdidas, mas por lápis e outras obras semelhantes realizadas por artistas mais humildes e compradas por pessoas de posses mais modestas. A pintura grega não é conhecida. Não é reconhecida pelos quadros de artistas renomados, destinados a templos e edifícios públicos, pois estes pereceram, mas pelos desenhos dos vasos feitos em grande escala para consumo popular e executados pelos artesãos que raramente eram cidadãos e às vezes eram escravos. Depois do ano 500 a.C., quando o número de executados aumentou, a situação social e econômica desses executantes decaiu, tal como de outros artesãos. Aristóteles, no século IV a.C., menciona a profissão de um músico flautista como tipicamente degradante, banalsica. O resultado fatal das contradições na estrutura política e econômica do mundo da polis grega revelou-se plenamente depois do ano 400 a.C. A vida social e econômica do século IV a.C., segundo Rodovitchev, caracterizou-se por dois traços dominantes: a queda da massa da população no proletariado e o fato com isso estritamente relacionado do desemprego. Em segundo lugar, a escassez de alimentos. Muitos pequenos camponeses se afastavam da terra devido ao prolongado serviço militar em guerras endêmicas e verdadeira devastação de suas propriedades pelos exércitos hostis. Muitos pequenos camponeses se afastavam da terra devido ao prolongamento do serviço militar em guerras endêmicas, a verdadeira devastação de suas propriedades pelos exércitos hostis e as dívidas de que tais circunstâncias os forçavam a fazer e os impediam de pagar. A indústria não constituía um escoamento para essa população, que se afastava do campo, pois o pequeno artesão não podia concorrer com a fábrica onde trabalhavam escravos. Capítulo 9. O mercado interno para os produtos industriais contraiu-se, pois a usura e a escravatura concentravam a riqueza num número cada vez menor de mãos. Também o mercado externo se contraiu, pois de acordo com os costumes da Idade do Bronze, a indústria se exportava, ao invés de exportar seus produtos.
não só na Itália, mas também nas colônias do Mar Negro, cerâmicas locais que a princípio presumivelmente eram operadas por artesãos imigrantes, imitavam para o mercado local com êxito vasos antes importados de Atenas. A imigração da indústria da cerâmica é apenas uma amostra do que acontecia em outros setores. A redução do mercado de exportação dificultou ainda mais a cobertura do custo de alimentos importados, como o trigo do Mar Negro. Dessa forma, no século IV a.C., não havia outra saída para a excessiva e desalojada população rural senão vender seus corpos como mercenários para o rei da Pérsia ou outros bárbaros, ou recorrer à pirataria e ao banditismo. Um pretendente ao trono persa contratou sem nenhuma dificuldade 10.000 mercenários gregos, enquanto os piratas se tornavam mais ousados e mais numerosos, agravando, com o aumento do fornecimento de escravos, os males já mencionados. Não é de surpreender que as lutas sociais se tornassem endêmicas na maioria das cidades. Tais foram as consequências, de um lado, das contradições econômicas expostas linhas atrás, e do outro, do paroquialismo das cidades-estados que dividiam a Grécia em pequenas unidades, que se apegavam à autonomia com um fanatismo suicida. Todos os gregos tinham, na verdade, consciência do helenismo comum. Falavam dialetos de uma língua comum, que não chegavam a impedir o entendimento mútuo. Todos reconheciam um panteão comum de deuses olímpicos, apesar das diferenças locais de culto. Participavam até mesmo de um festival pan-helênico, os Jogos Olímpicos. A maioria das cidades helênicas uniram as suas forças para enfrentar a agressão de potências não helênicas, como os persas e cartagineses, embora mesmo na velha Grécia houvesse cidades que apoiassem. Dário e Xerxes. Isso não impedia, porém, que cada cidade lutasse contra seus vizinhos quase continuamente. Primeiro, para poder manter o ideal de autossuficiência roubando a terra de outrem, e mais tarde para conquistar a hegemonia política ou comercial. Sem dúvida, a dedicação à polis constituía um motivo consciente para o autossacrifício, do qual a tribo bárbara não necessitava e o Estado oriental não podia provocar. Ela inspirava aos cidadãos uma coragem deliberada, uma arte triunfante e uma generosidade nobre, mas na prática desperdiçou o poderio humano da Grécia, dissipou sua riqueza, levou os gregos ao mercado de escravos, degradando sua condição de artesãos livres, e finalmente provocou a perda mesma da autonomia da polis. Esse patriotismo local resume, de fato, o ideal ético dos filósofos éticos clássicos, como Platão e Aristóteles. Não podia, porém, criar uma ideologia compatível com um sistema econômico baseado no comércio internacional, pelo menos em escala mediterrânea.